Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer mais um daquele estilo meio vídeo, meio vlog, porque eu aproveitei essa nossa última viagem agora para os Estados Unidos e fui respondendo, assim, as perguntas mais frequentes que eu recebo, ou até que eu vejo em outros perfis, dúvidas que eu acho que são as mais comuns em relação a viajar com criança, assim, dicas e dúvidas práticas mesmo, do tipo, e se eu quiser fazer xixi no meio do voo, como é que eu faço? E pode levar carrinho? E onde que troca a fralda do bebê? Essas coisas assim. Então são todas coisas que eu já meio que falei aos poucos, ao longo dos anos, e alguns no Instagram, alguns no blog, alguns aqui em vídeos misturados, mas aí resolvi então para ir assim mostrando e respondendo tudo na prática. Então, começando assim, bem pelo princípio, você quer viajar, tá planejando uma viagem, vai comprar as passagens. Primeira coisa que fica na dúvida, bebê paga passagem, criança paga passagem, né? Como que isso funciona? Bebês e crianças de até 2 anos não pagam passagem, porém em partes. Eles pagam todos os impostos e taxas de embarque, então dependendo de quanto custa, né, a passagem que você está comprando, pode variar assim, sei lá, entre 10 e 20% de uma passagem cheia. Às vezes pode ser um pouquinho mais que isso, às vezes um pouquinho menos que isso. E nas companhias de low cost, geralmente é um valor fixo para bebê de colo, né, crianças até 2 anos, e a partir de 2 anos pagam o preço inteiro. A partir de 2 anos, a maioria das companhias te dá um desconto. Então a Isabela hoje em dia ela paga assim cerca de 70% de uma passagem cheia. Mas de novo, depende da companhia aérea e as tarifas são diferentes. Mas até 11 anos de idade, a criança paga uma taxa reduzida da passagem cheia de um adulto. E comprou a passagem, ok? Coisas a levar em consideração na companhia aérea que você está marcando sua passagem, principalmente se você está viajando com bebê de colo. Sempre dê preferência a marcar aquela primeira fileira que fica assim na parede da divisão de classes. Isso para voos grandes, internacionais, transatlânticos. Geralmente voos domésticos ou então dentro da Europa as aeronaves são bem menores e não tem essa divisão, então o bebê vai sempre no colo mesmo. Para voos bem longos internacionais, sempre dê preferência para aquela fileira da frente, porque a maioria das companhias aéreas oferecem um bercinho ou então uma cadeirinha que seu bebê pode sentar ou então pode dormir durante o voo. Isso é outra coisa a levar em consideração na hora de marcar a passagem também, por causa do preço, porque algumas companhias aéreas não cobram a tarifa da passagem para o bebê, mas em compensação te cobram extra para ter direito a essa fileira da frente, porque tem mais espaço para frente, a fileira comfort de não sei o que, cobram mais tarifa de não sei quanto se você quiser requisitar o bercinho. Então assim, tem que colocar tudo na ponta do lápis para ver realmente qual companhia aérea que vale a pena, e eu pessoalmente sempre prefiro dar preferência às companhias aéreas que eu sei que eu tenho esse direito garantido, que eu sempre vou ter direito a viajar com a família toda na fileira da frente, e que os meus bebês até 2 anos de idade vão ter direito a uma cadeirinha ou então um bercinho, para eles também poderem viajar confortavelmente, e eu e meu marido podemos viajar confortavelmente sem ter que ficar com o bebê de 1 ano, 1 ano e meio sempre no colo. Então, na hora de marcar a passagem, eu sempre peço esse assento da fileira que divide as seções, tá vendo? Geralmente onde tem banheiro ou então cozinha, porque aí tem essa fileirinha, tem essa bandejinha aqui na frente, que é onde depois eles vão colocar um bercinho ou então uma cadeirinha pro Oliver, porque ele tá sentadinho aqui, mas ele não pode voar aqui ainda. E aí de quebra, a família toda fica com mais espaço aqui na porta, aqui na frente, quer dizer, na perna. Aí fica assim, ó, aqui na British Airways a gente tem a opção dessa cadeirinha bebê conforto, então um bercinho. Como é um voo diurno e ele é grandão, a gente optou pela cadeirinha, mas pode pedir um bercinho também para bebê menor ou então para voo noturno.
E o carrinho, pode levar, não pode levar? Como que a gente faz, né? Toda criança menor de 11 anos tem direito a levar um carrinho e uma cadeira de carro. E isso em qualquer companhia aérea, low cost na Europa, low cost na Ásia, na América Latina, nos Estados Unidos. Isso é uma lei internacional, então toda criança menor de 11 anos tem esse direito. Estamos prontos para fazer check-in e toda criança menor de 11 anos tem direito a levar uma cadeirinha de carro despachado e um carrinho que pode ser despachado ou então, dependendo do aeroporto, pode ir até o portão de embarque ou então despachado junto com as bagagens. Então, quando a gente leva a cadeirinha do carro, se for uma viagem que a gente vai alugar carro, ou vai usar carro de familiares, alguma coisa assim, eu sempre despacho junto com a bagagem. O carrinho entra, recebe aquela etiqueta de bagagem, como se fosse uma mala normal. E as companhias aéreas, mesmo as low cost, não cobram a mais para despachar nem carrinho, nem cadeirinha de carro. Já o carrinho, você tem duas opções diferentes. Uma é despachar, como se fosse uma bagagem normal, despachar na hora do check-in como se fosse uma mala. E a outra opção é levar até o portão de embarque. E tanto a cadeirinha quanto o carrinho pode ser despachado normal, com bagagem normal. Você pode colocar numa bolsa protetora. Às vezes as companhias aéreas dão uma bolsa, às vezes não. Então aí, se você quiser proteger, ficar com medo de sujar, tal, então é melhor proteger sua própria mala, seu próprio carrinho. Então, na hora do check-in, pergunta se essa opção está disponível. Infelizmente, nem todos os aeroportos aceitam que você leve o carrinho até a porta da aeronave, mas eu acho que, assim, 98% dos aeroportos que eu já fui no mundo, que foram muitos, sempre deixaram a gente chegar, né, levar a cadeirinha, e você despacha a cadeirinha na porta do avião. Se você, então, decidiu levar o carrinho até a porta do avião, você tem um embarque preferencial. Toda família com criança menor de 5 ou 6 anos, eu acho, tem direito ao embarque preferencial. Então você já vai direto para frente da fila. E aí, antes de começar o embarque, eles vão pedir para você fechar tudo, fechar o carrinho, mostrar a etiqueta de bagagem que te deram no check-in. Vão te dizer onde que você tem que deixar o carrinho e aí você pode embarcar com seus filhos. Aí agora a etapa final é já na hora de embarcar. Geralmente eles deixam famílias entrarem primeiro. E aí aqui também que todo mundo desmonta os carrinhos e tal. O nosso carrinho é daqueles que leva dentro do avião. Então na hora do check-in você pergunta se pode levar até a aeronave ou não. Eles vão te dar uma etiqueta de bagagem normal, que vai, né, ficar assim, que vai etiquetar o seu carrinho. E aí quando chega na porta do avião, você fecha o carrinho, entrega para um dos funcionários e eles despacham com a bagagem. E aí, por exemplo, essa família tem uma sacola protetora pro carrinho. E o nosso carrinho a gente leva dentro do avião com a gente, mas pode deixar o carrinho aqui sem nenhuma proteção também. Essa sempre é a minha opção preferida, porque a criança fica cansada, e aí pede colo, e você tá carregando bagagem de mão, e bolsa, e passaporte e tal. Então é sempre bom ter o carrinho, porque na hora da correria, na hora do cansaço, a criança senta no carrinho, você sai correndo pelo aeroporto e consegue chegar no avião a tempo. Ah, e quando a gente despacha carrinho ou então cadeirinha de carro como bagagem, recolhe normal, como bagagem também, junto na esteira onde pega as outras malas. Mas uma coisa que eu esqueci de falar, quando a gente faz check-in, despacha as malas e pede para levar o carrinho até a porta da aeronave, eu sempre pergunto se no aeroporto de chegada, se eu posso recolher o carrinho na porta da aeronave também, ou se tenho que recolher no carrossel de bagagem. Porque nem todos os aeroportos permitem, quase todos permitem que você leve o carrinho até a porta, nem todos permitem que você recolha o carrinho na chegada, na porta do avião. Então às vezes você tem que chegar, desembarcar para passar pela imigração, tarará, e o carrinho vai estar só na esteira das bagagens. Então isso é outra coisa também, sim, né, que é importante perguntar.
Por exemplo, no aeroporto do Rio, aqui em Londres, eu consigo despachar o carrinho na porta do avião. Mas quando eu chego no Rio, o carrinho não tá lá. Eu tenho que ir pro carrossel de bagagem buscar o carrinho. Pronto, fez check-in, carrinho etiquetado, malas e cadeirinha despachada. Hora de passar pela segurança. Depois do check-in, passamos pela segurança, pelo raio-x. Aí tudo que é líquido de adultos e de crianças tem que sair da mala, da bolsa, da bagagem, tem que colocar nesses saquinhos transparentes. Inclusive comida e leite de criança. Então eu tenho umas comidinhas do Oliver aqui. E aí comida de criança pode ser acima de 100 ml. E não precisa estar no saco transparente. Então eu mostrei pro guardinha da segurança que eu tinha. Aí passa tudo separado. Eu tenho esses leites assim já pré-prontos pro Oliver. E comidinhas também pra ele. Então eu tirei tudo daqui. Aí coloca numa bandeja separada. E eles examinam tudo individualmente. E os procedimentos variam dependendo do aeroporto. Em Londres, por exemplo, você pode passar, eles examinam tudo separado, mas você pode passar sem problema. Aqui, queriam que a gente abrisse um para experimentar, ou então tinham que fazer uma revistada, assim, mais profunda nas nossas coisas. A gente não quis abrir nada, porque senão estraga rápido, enfim, é uma longa viagem. Aí revistaram toda a minha bolsa, tive que passar pelo raio-x de novo e tal. Em outros aeroportos é completamente diferente. Tipo, no Brasil, quando eu passo no aeroporto do Rio, eu não tô nem aí. Então, cada aeroporto, assim, o quão estrito e o quão rígido eles vão ser com as regras, depende do aeroporto. Mas você sempre tem que ter, para líquidos normais, menos de 100 ml, que caibam dentro de um saco plástico, e comida, leite de criança, só se você estiver viajando com o bebê, e o suficiente só para durar a viagem. Então também não adianta levar na bagagem de mão um estoque pro voo inteiro, porque não vão deixar. É só o suficiente pro voo mesmo, para a quantidade de bebês que estão voando com você. Essa é uma outra dúvida muito comum também. O que pode passar pelo raio-x, o que não pode. Como vocês devem saber, voos internacionais têm regras super estritas em relação a líquidos na mala de mão. E isso inclui também leite, comida de bebê, remédios, lencinho, todas essas coisas. Em relação a comida e leite para bebê de colo, a regra já tá bem mais flexível. Eu não lembro a última vez que eu não pude embarcar com leite daquele já pronto que vende aqui, ou então com comidinha, coisa de potinho e de papinha para bebê. Em relação à alimentação, eu fiz um outro vídeo desse tipo também, falando especificamente sobre alimentação, e isso é uma coisa que ainda varia muito de aeroporto para aeroporto. Mas uma coisa que ainda tende a ser mais restrita assim, nas regras é lacrado e industrial, né? Uma papinha, um leite que você compra pronto, versus uma coisa que você fez em casa e tá levando num potinho. Em alguns lugares, Londres, por exemplo, que é onde eu moro, não deixariam você passar com um potinho de comida caseira. Não deixariam, você vai ficar preso lá. Assim como leite já pronto, leite misturado, também não pode. Tem que ser ou só o pó, ou aquele leite que aqui vende já pronto, que também vem lacrado. Outra coisa sobre passar na segurança com crianças e bebês, varia um pouco também de aeroporto para aeroporto, mas sempre tem que tirar o bebê do carrinho. Se tiver no canguru, tem que tirar o bebê do canguru também, passar no colo da mãe ou do pai, e crianças que já andam, passam sozinhas, andando pelo raio-x. E aí alguns aeroportos pedem para você fechar o carrinho e passar pela esteira do raio-x, outros você pode deixar o carrinho aberto mesmo, montado, e passam pelo lado, assim, eles fazem uma revista tal e deixam passar. E aí isso é coisa que varia de aeroporto para aeroporto, bem aqui, mas sempre tem que tirar o bebê ou a criança do carrinho. Aí ok, embarcou, chegou no avião, achou seu assento, tá tudo ok, e aí você faz o quê com aquele bebê no seu colo?
Como você não comprou um assento separado pro bebê, porque o bebê não precisa e não pode viajar sozinho num assento, ele vai ter que ir no seu colo, ou no colo do seu marido, ou de algum outro adulto. Hora do embarque. Então, o Oliver, como ele tem menos de 2 anos, mesmo crianças com assento, se tiverem menos de 2 anos, tem que sempre decolar e pousar no colo de um adulto. Então, o que eles fazem? Eles dão, as companhias aéreas europeias te dão um cinto de segurança especial que prende por dentro do cinto de segurança do adulto, então ele sempre tem que decolar no colo. E aí depois da decolagem, se tiver sem turbulência, sem nada, eles colocam um bercinho ou então uma caminha ali na frente para ele poder viajar mais confortável. Se for uma criança, um bebezinho maior e você comprar um assento para o bebê, durante o voo ele pode sentar do seu lado. Não precisa de cadeirinha especial, não precisa de nada disso. Você pode, sim, a criança pode voar normal, no colo, ou então na cadeirinha do avião, ou então na poltrona. Se estiver sobrando, se você comprar uma, mas durante pouso, decolagem ou turbulência, o bebê sempre tem que ir no seu colo. Companhias aéreas americanas e acho que no Brasil também não exigem esse cinto especial. Você pode pedir um extensor de cinto, porque eu acho que é mais seguro, mas não é obrigatório. Mas na Europa é sempre obrigatório. Então, quando você embarca com o bebê, eles já te dão isso direto. Hora do pouso e o Oliver voltou pro colo com o cinto de segurança especial para bebê. Mas e aí, você tá naquele voo super longo, transatlântico, e o bebê tem uma fralda explosiva. Você faz o quê? Como troca a fralda do bebê dentro de um avião? Fácil, no trocador. Todo avião tem pelo menos um banheiro que tem trocador. Só avião, assim, muito teco-teco é que não vai ter um banheiro com trocador. Todos os outros, assim, low cost, no meio da Ásia, que a gente já pegou, tinha trocador no banheiro. Low cost mais furreca na Europa, Ryanair, tem banheiro, tem trocador no banheiro. Sempre vai ter um trocador no banheiro. E todo avião sempre vai ter um dos banheiros, pelo menos, mesmo nos aviões menores, vão ter um trocador de bebê. Aí você entra, obviamente não tem muito espaço, né, como vocês podem ver, é apertadinho, mas é assim, tá vendo? Muita gente me falou que nunca nem tinha reparado onde é que fica o trocador de bebê. É só abaixar, geralmente fica em cima da privada, aí você abre essa bandeja e troca o bebê com calma. Então, essa era da verdade, porque ele fez um cocôzão bem antes da decolagem. Então a gente entra no banheiro, nada apertado, tranca a porta, abre a bandejinha, vem, senta aqui, vamos ver. Mas aí a realidade é assim, tá vendo? É bem apertado, somente pro bebê comprido, que nem o Oliver. Mas aí eu sempre já levo uma bolsinha com tudo pronto para troca dele. Eu sempre trago o trocador descartável, então se tiver um acidente e tal, já jogo fora, não preciso ficar trocando o bebê, trocando não sei o que, limpando e ainda tem que limpar o trocador. Então não vou ter nenhum lugar para colocar a câmera aqui para mostrar, mas vou trocar a fralda dele. Mas pelo menos vocês já viram como é que é. E pior do que não ter onde trocar a fralda do bebê, e se der vontade de fazer xixi? Você tá voando com aquele bebê, aquela criança no seu colo, num voo de várias horas a noite toda, e te dá aquela vontade desesperadora de fazer xixi. Aí você faz o quê? Outra pergunta que sempre me fazem é, se você quiser fazer xixi e estiver sozinha com o bebê? Aqui no caso, porque eu acabei de trocar a fralda do Oliver, então estamos aqui, mas senão teria deixado ele com o meu marido. Mas se você estiver viajando sozinha, como já aconteceu comigo várias vezes, você pode colocar o bebê sentadinho ou deitado na coisa de trocar a fralda, porque a privada fica bem aqui embaixo. Aí rola um contorcionismo, mas você consegue abrir a tampa e fazer xixi aqui. Ou então, convenhamos que mãe que é mãe já fez xixi com o bebê no colo várias vezes. Ou então, se o bebê for pequenininho, você pode levar no canguru também. Aí você coloca o bebê no canguru e faz xixi. Ou então, se você não quiser ter nenhum desses trabalhos, é só pedir ajuda para uma comissária ou alguém que tipo, ficar de olho no seu bebê e você vai fazer xixi rapidinho. Uau! Um dos problemas de voo longo é o que fazer com as crianças no avião durante tantas horas, né? Então, a gente sempre embarca, independente se é um voo de 1 hora ou um voo de
13 horas, acho que foi mais longo que nós já pegamos com a Isabela. Você sempre tem que estar preparado para entretenimento. O avião, claro, tem telinhas e passam filmes e desenhos e tal, mas a gente sempre traz um iPad para a Isabela. Sempre trazemos também livrinhos de colorir, ou então adesivos, brinquedinhos. O Oliver tá vendo aqui em cima, trouxemos brinquedinhos para ele morder, os bichinhos de pelúcia que ele gosta. E a realidade é que o voo é cansativo para os pais, porque são muitas horas, eles estão fora do ambiente normal deles, então não tem todos os brinquedos, não tem tudo na televisão. Então, assim, a grande dificuldade e o cansaço dos pais é conseguir entreter as crianças, principalmente bebês, durante tanto tempo. Sinceramente, não tô conseguindo achar, assim, curtir essa fase dele, achando o máximo, porque eu sei que daqui a pouco ele vai começar a engatinhar, vai começar, tipo, a querer andar, e aí essa fase, assim, eu lembro que com a Isabela essa foi a fase mais difícil pra viajar com ela, entre uns 10, 11 meses, quando ela começou, né, a querer engatinhar, tá, depois que um ano e pouquinho ela começou a andar, até uns 2 anos, 2 anos e meio, que foi quando ela começou, né, a atenção da criança, a criança consegue se concentrar por mais tempo. Você tem esse período de 1 ano que é muito difícil viajar com eles. E assim, aí é quando eu evito voo diurno a todo custo, porque você não tem o que fazer com o bebê, né, dessa idade, um bebezão de 1 ano e pouquinho, até 2 anos, no avião por tantas horas, porque eles querem andar. Eles querem andar sem parar. E aí eu lembro, assim, de gente, a Isabela com 1 ano e meio, no avião, andando pra cima e pra baixo, sem parar, e querendo mexer na telinha de todo mundo com o iPad na mão, com o livro na mão, ela queria pegar. Essa foi a fase mais difícil, assim. Então começa nessa idade do Oliver, de ter que passar muito tempo tendo que entreter ele ao longo do voo, até quando ele começa a andar, e aí assim, até ter uns 2 anos e pouco, vai ficar tranquila de novo, porque eles conseguem ficar mais tempo independentes. Viu? Essa que é a fase difícil. Essa mãe aqui já passou pra cima e pra baixo com essa bebezinha várias vezes, e com certeza ainda vai fazer isso muitas outras vezes ao longo do voo, andando com a bebê no avião. Outra pergunta que volta e meia eu recebo é em relação à comida de avião. Isabela, que é a minha filha mais velha, eu já comentei várias vezes que ela é super ruim de boca, não come bem. Então comida de avião é sempre uma caixinha de surpresa, né? Às vezes ela come, às vezes ela não come, mas não é porque de avião é melhor ou pior, é porque ela é assim mesmo. Às vezes ela come, às vezes ela não come. Para voos internacionais, a partir de 2 anos de idade, quando você passa a comprar poltrona para criança, muitas companhias aéreas têm a opção de você pedir uma refeição especial para criança. Mas a dica mesmo é a dica para os pais. Sempre, principalmente se você estiver viajando sozinho, como já aconteceu comigo várias vezes, sempre leva um lanche para você. Pode ser biscoito, pode ser barrinha de proteína, de cereal. Por quê? Tá servindo almoço agora. E esse é um outro momento tenso de um voo longo, que é o horário das refeições. Então outra coisa que eu fui aprendendo ao longo dos anos de viajar com criança são: algumas companhias aéreas dão a opção de você pedir uma refeição especial para criança. Então, geralmente para criança maiorzinha, assim, que já come, então a partir de 2 anos, quando eles passam a pagar o assento, é que vale a pena pedir, porque até então, quando eu pedi a refeição de bebê, assim, era muita porcaria. Mas aí, às vezes, eles trazem, tipo, frango empanado e tal. Hoje é uma pasta, tipo, pasta com molho de queijo, salada de frutas, suco, pãozinho. Só que o bom disso é que, como é uma refeição especial, não faz parte do serviço normal de refeição do voo, eles servem primeiro. Então a gente consegue dar o almoço ou o jantar da Isabela antes de servirem a nossa comida. Então dá tempo de supervisionar e ajudar ela a almoçar ou jantar antes da gente tentar comer ao mesmo tempo. Mas, claro, você nunca tem como saber qual vai ser
né, assim, a comida que eles vão aceitar, que eles vão servir, principalmente se você tem uma comida, uma criança, né, um filho ou uma filha fresca, tipo Isabela. Então eu sempre trago muitas opções de lanchinho pra ela, sempre trago frutas, biscoitinhos, sanduíche, leite, assim, coisas que eu sei que são garantia dela comer, porque ou ela pode detestar o que servirem no avião e não querer comer, não querer tocar, ou então se for no voo noturno, pode ser que tenha atraso, alguma coisa. Então mesmo eles servindo a refeição antes de todo mundo, né, do resto do voo, pode ser que seja muito tarde para ela. Então sempre tem alguma coisa que dê para ela fazer um lanchinho e não fique o voo a noite toda sem comer. Aqui a Bela vai comer sua pasta, seu macarrãozinho com vegetais, pãozinho, água, suco, pudim de chocolate. E aí eu vou almoçar ao mesmo tempo, enquanto que o Aaron tá segurando o Oliver e a gente vai revezando. Mas, e para os adultos, eu, principalmente das vezes que eu viajei sozinha com eles, eu sempre trago também um sanduíche. Porque você não sabe se o bebê estiver acordado na hora que servirem a comida e estiver no seu colo, ou se tiver com turbulência, e porque sempre que ligam o sinal de cinto de segurança, você tem que pegar o bebê no colo e botar aquele cintinho. Então, se servirem a comida e o bebê estiver no seu colo, você não consegue comer. E às vezes eles não servem, ou então acabam as opções. Então, principalmente quando eu viajei sozinho com as crianças, sempre trago um sanduíche pra mim, pro primeiro aeroporto mesmo, um salgadinho, alguma coisa, pra pelo menos eu não ficar completamente sem comer o voo todo, porque pode ser que na hora da refeição você não consiga comer. Então dessa vez a gente tá se revezando, o Aaron tá com o Oliver enquanto eu tô comendo com a Isabela, a comida dele tá ali do lado esperando, e assim que eu acabar de comer, eu pego o Oliver e aí ele vai comer. E pra comida de bebês, eu já falei sobre isso num outro vídeo, não vou deixar linkado aqui pra vocês, mas eu sinceramente acho bem mais fácil, porque você traz a comidinha, traz a papinha deles, então você já sabe o que eles vão comer, a hora certinha que eles vão comer. Então eu trouxe as papinhas pro Oliver, trouxe já os sabores que eu sabia que ele ia gostar de qualquer maneira. E aí quando deu o horário dele certinho de almoçar, de lanchar, a gente deu comida pra ele, você não tem que ficar tanto assim, né? Quer dizer, você tem que depender em nada dos funcionários do avião, do horário do avião, do horário do voo, você tem um pouco mais controle. E então assim, é bem mais fácil, mas a Isabela tá aqui agora acabando de almoçar. Eu já almocei também, o Oliver dormiu no colo do Aaron, então ele agora tá comendo com uma mão só, com o Oliver dormindo no colo dele. A gente não quis colocar ele na cadeirinha pra não atrapalhar e não acordar. E pronto, você sobreviveu o voo. E na hora do pouso, mais uma vez o bebê tem que vir pro seu colo, colocar o cintinho de segurança especial, ou então só, né, ficar seguro no seu colo. E aí estamos pousando agora, e antes mesmo de pousar, eu já coloco o canguru no cinto por cima mesmo, porque aí assim que a gente pousa, eu já tô pronta pra colocar o Oliver aqui, assim eu consigo desembarcar com as mãos livres, pregar a bolsa, mala de mão, essas coisas, sem muita enrolação. E eu, pessoalmente, gosto de sempre ter um canguru. Então, seja ele dormindo ou não, eu sempre carrego ele no canguru para ficar mais fácil de entrar no avião com as mãos livres, segurar passaporte, bolsa, mochila, essas coisas. Bem, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, perguntas e respostas sobre viagem e viagem com crianças, e que tenha respondido as principais perguntas. Então, se vocês tiverem outras dúvidas e outras sugestões sobre esse tipo de vídeo e perguntas frequentes sobre viagem com crianças ou sem crianças, podem deixar as sugestões aqui embaixo. E até a próxima. Tchau!